Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. E estamos de volta para concluir aqui o nosso estudo sobre mordomia. E concluindo, a segunda parte desse estudo, quero dizer o outro ponto que nós ficamos de comentar, que compete ao mordomo ver, entender, compreender, assistir às necessidades dos seus comandados. Ao ver e não fazer nada, será cobrado. Ao escutar e não ouvir, será cobrado. Lucas capítulo 12, verso 42. O mordomo precisa entender que ele é o mais cobrado. Então compete ao mordomo, compete a ele, é de competência, né, ver, entender e compreender e assistir às necessidades dos seus comandados. Ou seja, aos líderes, aos pastores, compete assistir, né, compreender e satisfazer as necessidades dos seus comandados. O mordomo ele não está lá só para mandar, mas ele está lá especialmente para ajudar, para assistir nas necessidades os seus comandados. O próximo ponto é: a vida do mordomo às vezes é solitária, pois está em meio a muitos servos, mas não tem com quem contar as suas frustrações, não tem como alguém com quem contar as suas frustrações, decepções e compartilhar as suas emoções. Em outro estudo já falei anteriormente, e isto é uma realidade. Às vezes, nós que lideramos, às vezes nós que estamos à frente de um trabalho, não temos como falar, não temos como compartilhar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos passando, porque como líderes seria complicado, né, outras pessoas ou liderados ouvir aquilo que nós estamos sentindo. E às vezes nós temos que nos mostrar forte, às vezes nós temos que aguentar abordoado sozinho e contar com Deus, que é lógico, a melhor ajuda. Mas isso também faz parte, né, eu chamo de ossos do ofício. Então, o líder, às vezes, ele aparentemente está solitário, mas fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Deus, ele te ajudará a vencer, a passar pelos problemas que você às vezes não pode contar com ninguém, não pode se abrir com ninguém, mas abra-se com Deus e Deus vai te auxiliar nessa jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? O próximo ponto, há mordomo que tem a capacidade de administrar mais. Entenda, toda vez que eu falo mordomo, nós estamos falando sobre liderança, capacitação. Então, quando eu falo de mordomo, eu estou falando de líder, ok? Só falo mordomo porque o assunto é mordomia. Então, lá, há mordomos que têm capacidade de administrar mais. Realmente, há líderes que têm capacidade de administrar mais congregações, mais igreja, mais pessoas, porque ele tem essa capacidade, ok? Outros médios, ou seja, outros mais ou menos, né? Um número mais razoável do que esses que tem mais. E outros ainda, mesmo tendo capacidade, não querem desenvolver os seus dons. Mateus capítulo 25, verso 13 a 18. Então, há aqueles que têm capacidade de administrar mais, aqueles que têm capacidade de administrar um pouco menos, e aqueles que, mesmo que têm capacidade, eles não querem desenvolver os seus dons, os seus talentos, eles não querem administrar, ok? Isso acontece, não é? Com os mordomos, acontece com os crentes, acontece em qualquer segmento, não é? Acontece em qualquer segmento. Infelizmente, isso faz parte, não é? Mas desenvolva o seu talento, desenvolva, administre. Nós já falamos aí, em outro estudo, ou nesse estudo, nós falamos nesse estudo mesmo, nós falamos sobre quando Jesus conta a parábola dos talentos, que ele deu 5 a 1, 2 a 1,
a outro e um a outro, né? Quem teve 5, ele granjeou mais 5. Quem teve 2, granjeou mais 2. E um escondeu na terra. Né? Mas lembre-se, o seu Senhor te cobrará. Né? Jesus ele fala uma coisa interessante, me parece que em João, ele diz que se vós fizerdes somente aquilo que eu vos mandar, servos inúteis sois. Então não faça só aquilo que está previsto para você fazer como mordomo. Vá além, né? Vá além. Isso de maneira boa, de maneira saudável, de maneira que você possa assistir os seus comandados, os seus conservos, de maneira que você possa contribuir para o reino de Deus. Se Deus te deu 5 talentos, granjeie mais 5. Se você está na obra, como é da minha geração, que a gente ia para o campo, sem saber muita coisa, e a gente tinha que dirigir o culto, tinha que cantar, tinha que pregar, enfim, a gente fazia tudo, não é? Mas hoje você tem oportunidade, tem na internet, não é, coisas que te dão auxílios para você aprender mais coisas. Se você prega, aprenda a cantar também, aprenda a tocar, aprenda a desenvolver outros talentos. Isso faz parte, isso será bom, ajudará você no seu ministério, ok? E a gente já indo para o final, para a gente encerrar essa parte de mordomia, e eu vou dar um bônus, né? Vou passar um bônus para aqueles que estão assistindo. O nosso próximo, nós vamos dar uma pequena pausa aqui falando sobre liderança, sobre liderança, capacitação. Eu vou falar sobre 4 coisas que atrapalham um casamento ou pode atrapalhar um casamento, ok? Nosso próximo estudo. Então, vamos lá. Continuando. O mordomo não nasce mordomo. Ninguém nasce líder. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce evangelista, ninguém nasce presbítero, ninguém nasce diácono. Ninguém nasce, ok? Ele aprende a ser mordomo. E antes de ser mordomo, ele começa como um simples servo. Aprenda uma coisa. Se você não senta para aprender, se você não quer servir, você não serve para ser servo, para ser mordomo. Todo mordomo ele tem que aprender a servir, porque é aprendendo fazer o trabalho que depois, como mordomo, ele vai ensinar os outros, ele vai administrar, ele sabe do que está fazendo. Agora, se ele não sentou, ele não aprendeu a servir, ele não aprendeu a fazer a coisa, como é que ele vai ensinar os seus comandados? Como é que ele vai administrar? Como é que ele vai cobrar os seus comandados se ele não aprendeu a fazer? Há muitos mordomos que assumem, né, igrejas, congregações, mas ele nunca passou pelo o grupo de adolescentes, ele não passou pela escola dominical, e depois ele não sabe como administrar, né, jovem, não sabe como administrar adolescente, ele não sabe como arrumar pessoas para comandar o grupo infantil e a escola dominical. Por quê? Ele não passou para isso, ele não sentou para aprender. Então isso é necessário. Você precisa se capacitar antes de assumir a mordomia, ok? Isso é muito importante. Jesus é o nosso exemplo maior. O nosso maior mordomo foi Jesus. Jesus foi um grande mordomo. E eu gosto de uma cena linda que Jesus, ele num certo dia, ele pega uma bacia com água, panos, e ele começa a lavar, né, os pés dos seus discípulos. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é uma palavra que ele sempre nos diz, né? Eu digo sempre nos diz porque é sempre atual para mim, né? Basta que o discípulo seja igual ao seu mestre. Imagine Jesus, né, abaixado e lavando os seus pés. Imagine isso. Então Jesus, ele como o mordomo maior, como aquele que mais serviu, ele disse
Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então aprenda que o mordomo, ele é servo do servo do servo, ok? Então, o verdadeiro mordomo jamais deve deixar de servir, jamais deixa de servir. Mateus capítulo 24, versos 45 e 46. Aí eu quero concluir esse estudo, não é? Dizendo, é importante dizer que nem todo servo tem capacidade para ser mordomo. Nem todo servo tem capacidade para ser mordomo. E olha que há muitos servos que querem ser mordomo, né? Entretanto, todo mordomo pode ser um bom servo. Todo mordomo pode ser um bom servo. Grave isso. Considero que o pastor é o mordomo-chefe e os líderes abaixo dele são mordomos que servem sobre simples servo. Então, vai aqui minha última palavra, meu conselho. Seja um bom servo, né? Aprenda a administrar. Capacite-se para poder exercer mordomia na casa de Deus. E lembre-se, tudo que estiver nas tuas mãos não te pertence. Pertence ao seu Senhor. Trate bem os seus conservos. Trate bem os seus liderados. Não espanque, não machuque, não maltrate. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. O seu Senhor não lhe permite isso. E lembre-se, senhores pastores, senhores líderes, as ovelhas não são suas. A ovelha é do grande pastor. Você é apenas um mordomo, eu sou apenas um mordomo. Então, exerça mordomia com excelência. Deus te abençoe, no nome de Jesus. E se esse vídeo tem sido bênção para você, compartilhe aí, né? Passe para o maior número de pessoas possível. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.